Olá, amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Yorosui de Mello, noção de estudos jurídicos. Aqui na nossa playlist sobre estudo sobre o Código Civil. Na nossa última aula nós estudamos os direitos da personalidade e hoje vamos estudar então a pessoa física. Algumas coisas nessa aula aqui a gente vai remeter à aula passada, então se a gente assistir as duas aulas fica mais completo. Algumas coisas que vamos acabar repetindo porque os temas acabam se entrelaçando, principalmente em relação ao nascimento da pessoa natural, que é a pessoa física, mas vamos começar então pelos aspectos gerais. Então, primeiramente o conceito, o que seria então essa pessoa natural? Pessoa natural seria a própria pessoa humana, a pessoa física. Esse termo, pessoa física, ele é mais referente lá dentro do direito tributário, mas seria então a pessoa humana, seria o ser humano, por assim dizer. Então, o tema que eu falei para vocês que seria um pouco repetido, com o tema da aula passada, nós estudamos lá quando que começa a aquisição dos direitos da personalidade. Nós vimos esse tema na nossa última aula, né? A personalidade civil começa com o nascimento com vida, mas nós vimos também que alguns direitos da personalidade já são protegidos desde a concepção. Então, lá no artigo 2º do Código Civil estabelece que a personalidade civil da pessoa começa com o nascimento com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro, né? Nós vimos lá, não vou repetir essa parte da aula porque vai ficar um pouco repetida, né? Mas nascer com vida, o que seria nascer com vida? Nascer com vida é respirar. E para esse teste do nascituro, se ele nasceu com vida ou não, é feito o teste da dosimetria de hidrostática de Galeno. Se coloca um pedacinho do pulmão, né? E testa se dentro daquele pedacinho do pulmão tem oxigênio ou não. Então, se tem oxigênio é porque ao menos respirou, então nasceu com vida. Isso aí é para efeitos de sucessão, né, de patrimoniais, se houve então a ligação entre o cônjuge e a mulher para efeitos de sucessão, então. O nascituro tem direitos, mas não tem personalidade. Nós vimos isso na nossa última aula também. Que o nascituro tem direitos e não tem personalidade, porque mesmo que ele não tenha personalidade, alguns direitos foram garantidos a ele, como direito ao nome, direito possui proteção a alguns direitos, está escrito errado aqui, alguns com L aqui, alguns direitos da personalidade, sem ter personalidade. Daí surgiu três diferentes teses, né? Existe a teoria natalista, aquela na qual a personalidade só é adquirida com o nascimento com vida, não é predominante. A mais predominante é a segunda, teoria concepcionista. Nós vimos isso na nossa última aula também. A personalidade é adquirida pela concepção uterina. Então, a personalidade é adquirida com a concepção uterina. Com isso, o nascituro já titulariza direitos da personalidade, né? Porém, nós vimos também que os direitos patrimoniais só vão se dar através do nascimento com vida. Essa é o entendimento majoritário. Existe também a teoria condicionalista. Ela, na verdade, vocês vão ver aqui agora, eu vou ler para vocês, mas ela é idêntica à teoria concepcionista. Na teoria condicionista, né, de colocar uma condição, estabelece que a personalidade do nascituro é meramente formal e condicionada ao nascimento com vida. Ela só vai se dar com o nascimento com vida. Já possui direitos da personalidade, porém fica condicionada ao nascimento com vida os direitos patrimoniais. A gente observa que inverte a ordem. Não é um erro de concepção, não é um erro de escrita aqui, é justamente isso que vocês estão lendo, que está escrito. Só muda a ordem. E realmente a doutrina já entendeu também que essas duas teorias é só uma diferenciação de nomenclatura, porque a teoria concepcionista e a teoria condicionante, na verdade, elas falariam a mesma coisa. Continuando, outro tema que nós vimos na nossa última aula, só que mais voltado para os direitos da personalidade em si, seria em relação à incidência dos direitos da personalidade a partir da concepção. Nós vimos que, então, o nascituro ele vai poder requerer a ação, ele pode atuar como parte legítima. E aqui também tem outro tema, que é o direito indenizatório dos pais, né? A gente viu isso na nossa última aula também, que quando o nascituro morre, vai gerar um direito aos pais de requerer a indenização pela morte daquele nascituro. Um tema que nós precisamos ver agora, que nós não vimos, é a personalidade jurídica
e a capacidade jurídica. Vocês podem pensar que talvez nós vimos isso na nossa última aula, mas nós não vimos isso em relação à pessoa natural. Uma coisa que nós vimos foi que toda pessoa tem personalidade jurídica. O nosso Código Civil foi construído em torno da proteção dos direitos da personalidade. Se você é uma pessoa natural, você tem personalidade, né? Se você nasceu com vida. E quem tem a personalidade jurídica vai ter a capacidade jurídica. Só que a recíproca não é verdadeira. Nós vamos estar aqui embaixo. Alguns entes podem ter capacidade jurídica e não ter personalidade. São chamados de entes despersonalizados. Nós vimos isso na nossa última aula também. E a capacidade jurídica. Vocês podem pensar que talvez nós vimos isso na nossa última aula, mas nós não vimos isso em relação à pessoa natural. Uma coisa que nós vimos foi que toda pessoa tem personalidade jurídica. O nosso Código Civil foi construído em torno da proteção dos direitos da personalidade. Se você é uma pessoa natural, você tem personalidade, né? Se você nasceu com vida. E quem tem a personalidade jurídica vai ter a capacidade jurídica. Só que a recíproca não é verdadeira. Nós vamos estar aqui embaixo. Alguns entes podem ter capacidade jurídica e não ter personalidade. São chamados de entes despersonalizados. Nós vimos isso na nossa última aula também. Então, se a gente vê que esses primeiros tópicos da aula, eles acabam completando e fundamentando a aula anterior. Quem tem personalidade jurídica tem também capacidade jurídica, que é a aptidão, né? O que seria capacidade jurídica? É a aptidão para titularizar relações jurídicas. Agora, um tema novo. Capacidade jurídica, isso nós não vimos. Capacidade jurídica, ela pode estar de duas formas. Existe a capacidade de fato e a capacidade de direito. Em tese, a capacidade de direito, que é a capacidade de gozo, né? Todo mundo tem. Toda pessoa tem a capacidade de gozo, a capacidade de direito. Mas, dependendo das pessoas, ela pode não ter a capacidade de fato, né? Que a capacidade de fato é realmente poder estar em juízo atuando. É a capacidade de exercício. Quando não se tem a capacidade de fato, que é essa capacidade de estar em juízo, de realmente exercer a sua capacidade, surge o estudo das incapacidades. Nós vamos ver isso ainda hoje. Olha só, a chuva, estão escutando? A chuva está bem forte, a chuva hoje. Estou com medo de acabar a energia aqui, mas vamos continuar. Por exemplo, aqui eu trouxe um exemplo, né? Assim, uma criança de 5 anos tem capacidade de direito, mas não vai ter capacidade de fato. Ela não vai poder estar, em juízo, ela vai precisar ser representada. Então, quem tem capacidade de direito e capacidade de fato, quem tem essas duas capacidades, capacidade de direito e capacidade de fato, vai ter a chamada capacidade jurídica plena, né, que é a somatória dessas duas capacidades. Existem algumas mitigações dessa capacidade, né? Apesar de você ter uma capacidade jurídica plena, dependendo dos casos, por exemplo, se você for casado, você não pode sair vendendo um bem imóvel, né? Existem as chamadas de legitimação, são atos de legitimação. Uma pessoa casada, né, o exemplo que eu citei para vocês, que tem capacidade jurídica plena, pode vender imóveis? Não, precisará de um ato jurídico específico. Esse ato jurídico específico é chamada legitimação. Então, por que eu coloquei isso para vocês? Porque algumas pessoas confundem a legitimação com a capacidade jurídica e com a personalidade jurídica, né? E com a capacidade jurídica de fato e de direito. Então, cada uma é uma coisa diferente. E aí eu estou colocando, quando eu estou mexendo aqui embaixo, né, é porque eu estou reeditando o que eu vou colocar aqui para vocês. Então, de vez em quando eu dou uma paradinha e vou corrigindo aqui. Porque senão depois, na hora que eu vou fazer os slides para colocar aqui para vocês bonitinho, eu esqueço. Então, eu tenho de arrumar agora aqui. Tipo as cores, né? Eu estou colocando legitimação aqui de azul, para ficar diferente aqui, ó. Para a gente não confundir capacidade jurídica de fato com capacidade jurídica de direito com capacidade jurídica plenas. Tudo, cada um no seu quadrado, como diz aquela música, né? Tudo é diferente. A gente não pode confundir esses termos, apesar de eles serem correlatos. Então aqui que eu falei para vocês, né? Os entes despersonalizados, eles têm capacidade jurídica, mas não têm personalidade. Então foi a mudança que nós vimos na nossa última aula, né? Nós vimos que houve uma mudança com o Código Civil de 1916, no Código de 2002. Vamos estudar agora as incapacidades. As incapacidades tiveram grande modificação depois de 2006, porque houve a nova lei, né, uma lei que modificou, foi a lei do Estatuto sobre a pessoa com deficiência. Ela modificou vários artigos, inclusive do Código Civil. Vamos ver então aqui agora. Generalidades.
Quando a pessoa não tem capacidade de fato, nós vimos isso agora, né? Quando a pessoa não tem capacidade de fato, surge o estudo sobre as incapacidades. Então, quando a pessoa não pode estar em juízo, vai então precisar ser representada ou assistida. E vamos ver isso agora. Quando as pessoas não podem praticar seus atos pessoalmente, houve a modificação no Código Civil com o Estatuto da Pessoa e com Deficiência, em 2016, da pessoa com deficiência. Então vamos lá, quais são as incapacidades? Elas podem ser absolutas ou relativas. E houve uma grande modificação. Esqueçam aquela ideia que vocês tinham sobre deficiência. Quem tem deficiência psicológica vai então ser incapacidade. Aquela antiga definição, delete isso, vamos esvaziar a xícara para encher novamente. Não se pode encher uma xícara que está cheia, como diz o ditado lá chinês. A incapacidade absoluta agora só refere-se a quem é menor de 16 anos. Se é menor de 16 anos, é absolutamente incapaz. Não vai ter nenhuma relação aqui às doenças mentais, doenças psicológicas, ou como diz o Código Civil de 1916, os loucos de todos os gêneros. Falava desse jeito. Não tem mais nenhuma relação. Mas nós vamos ver que mesmo esses podem ser considerados relativamente incapazes. Primeiramente, decorem. Menos de 16 anos, absolutamente incapaz. Vamos agora à incapacidade relativa. Se você for maior de 16 e menor de 18, é incapacidade relativa. Então aí, ó, artigo 4. São incapazes relativamente a certos atos, a maneiras de exercer os maiores de 16 e menores de 18. Os ébrios e viciados em tóxico, né, que são os drogados, as pessoas que são dependentes químicas. Aqueles que mesmo por causa transitória, não puderem exprimir a sua vontade. Então, nesse tópico aqui, aquela pessoa que não puder exprimir a sua vontade, vai entrar, por exemplo, as pessoas com deficiência psicológica, né? Se elas não puderem exprimir a sua vontade. E os pródigos, né? Que é aquela pessoa que começa a lapidar o próprio patrimônio e prejudicar a si mesma. Inclusive, minha mãe é uma pródiga, mas não declarada, é claro. Eu acho que eu tenho que entrar, ela está delapidando o próprio patrimônio dela. Mas tudo bem. Foi só uma piadinha à parte aqui. Continuando, né? Não há mais a relação entre deficiência e a capacidade jurídica como existia. Isso se deve a que o Brasil assinou o Tratado Internacional de Direitos Humanos, referente lá ao Tratado de Nova York. Então, uma dúvida nesse tópico, né? O incapaz responde civilmente? Então, sim. Eu mesmo não sabia disso. O incapaz, mesmo que seja ele absolutamente ou relativamente, ele responde sim por seus atos. No seguinte sentido, lá no artigo 928 do Código Civil, né? O incapaz responde pelos prejuízos que causar se a pessoa por ele responsável não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. Então ele vai responder subsidiariamente, se aqueles responsáveis por ele não tiver condição de fazê-lo ou não tiverem obrigação de fazê-lo, né? E é claro, essa indenização que o incapaz terá de pagar, por exemplo, num caso, né, que houve violação do direito de outra pessoa e esse incapaz tiver de pagar a indenização prevista neste artigo, que deverá ser equitativa, né, equilibrada ao caso concreto, não terá lugar se privar o necessário o incapaz ou as pessoas que dele dependam, né? Então tem que ser sempre observar isso. Outro tópico, né, se uma pessoa com deficiência física, mental, etc., não puder exprimir sua vontade, aí sim ela poderá ser enquadrada como relativamente incapaz. Falei isso aqui agora para vocês, né? E o parágrafo único do artigo 4 fala dos indígenas. Os indígenas, eles são absolutamente incapazes. Mas aqui faço tecer um comentário importante. Os indígenas selvagens, não aquele que vive na cidade, tal, aquele que não foi tocado pela natureza e não tem conhecimento. Aquele lá da Amazônia, lembra lá daquele da Amazônia lá que não tem contato com ninguém. Esse aí sim. Espécies de incapacidade, né? Existe a capacidade etária, que foi o que eu falei para vocês, né? De 16 anos e 16 e entre 16 e 18, né? A incapacidade relativa, e existem a incapacidade psicológica, que seriam os outros, né? Os ébrios, os viciados em tóxicos, os que não puderem exprimir sua vontade, os pródigos, né? Para a incapacidade então aqui como se acaba com a incapacidade etária? É com a maioridade. Quando se consegue a maioridade, termina com incapacidade etária, que é a incapacidade de idade. Para se terminar com uma capacidade psicológica, se precisa entrar com o levantamento da curatela, né? Primeiramente, a gente vai ver aqui agora já,
que para declarar uma pessoa como incapaz é necessário um procedimento especial de jurisdição voluntária, que é a interdição, onde a pessoa, o cônjuge, a gente vai ver tudo isso já já, vai declarar aquela pessoa como relativamente incapaz. Seja por qual causa que seja, né, seria a curatela. Vai declarar uma pessoa um representante ou um assistido, dependendo do caso. Não existe mais aquela antiga classificação onde se é absolutamente incapaz é representante, se é relativamente incapaz é assistido. Deletem isso da cabeça também, isso saiu. Então vamos lá. A curatela, vamos estudar ela agora. Foi modificado com o estatuto, né? Isso a gente já sabe. O estatuto com a pessoa com deficiência modificou isso aqui também. Vamos ver o procedimento que acontece então. Primeira coisa é a legitimidade. Quem é que pode requerer a curatela nesse pedido de interdição? Pode ser ou os pais, ou os tutores, o cônjuge ou qualquer parentesco, o Ministério Público ou a própria pessoa. Isso pelo entendimento 747 do Código Civil, juntamente com o 1768 do Código Civil. O 747 aqui é do Código de Processo Civil, eu falei errado para vocês. E o MP, ele só vai poder, outro tópico importante é que o Ministério Público, embora lá no artigo consta assim a própria pessoa, ela ainda não consta no Código de Processo Civil que revogou o 1768, esse artigo do Código de Processo Civil revogou do Código Civil. Mas embora no Código de Processo Civil não consta lá a própria pessoa, o entendimento é que sim, a própria pessoa pode também requerer a interdição. O Ministério Público ele poderá requerer quando for uma doença grave ou também uma doença mental ou intelectual. Apesar de que o artigo 748 do Código de Processo Civil revogou o 1769, está no cantinho aí, que falava lá quais são as causas que o Ministério Público pode atuar. O Ministério Público pode atuar não apenas quando a doença for grave, mas também quando for intelectual e psicológica. Quando as pessoas as pessoas legitimadas para fazer essa ação não o fizerem ou quando essas pessoas não existirem. Então, primeiramente, essa aqui é a legitimidade, né? Vai entrar com o pedido, então, né? Fez o pedido. O juiz vai designar, fazer um despacho determinando a entrevista, né? A letra B. Depois desse despacho que designa a audiência, vai então haver uma entrevista pessoal entre o juiz e a pessoa que vai ser interditada, e tem que ser pessoal, né? Esses artigos aí deixam bem claro isso, o 751 e o 1771 do Código Civil, fala que essa entrevista é obrigatória e deve ser pessoal, para o juiz ter o contato realmente. Depois daí vai ter o prazo de 15 dias para impugnar essa decisão que o juiz determinou. A pessoa vai poder apresentar uma contestação aqui, como se fosse uma espécie de contestação mesmo. Se a pessoa não se defender, vai ser nomeado, então, um curador especial para atuar defendendo ela. Principalmente vai ser da Defensoria Pública. Antigamente, que é o próximo tópico, né? Antigamente era o MP que iria defender essa pessoa. Agora, o entendimento mudou. E quem irá defender a pessoa será a Defensoria Pública. Isso por causa do entendimento... Liga no ar aqui, tá um calor aqui. Do artigo 752, né, que determina que vai ter um curador especial. E agora o artigo 4 da Lei Complementar 80 de 94 determinou que será a Defensoria Pública. Vai haver a necessidade de um laudo médico, né, vai haver a perícia, né. Pode haver ou não a prova oral. Vai haver, então, vai ser ouvido o Ministério Público e, por fim, vai ter a sentença, né. O que vai acontecer nessa sentença? Nessa sentença, vai declarar, além da declaração de interdição, né, declarar a pessoa incapaz, o juiz vai fixar os limites dessa curatela, vai designar o representante ou assistido, depende do caso, né, não é mais assim, é genérico. No caso concreto que vai se observar se vai ser uma representação ou uma assistência. Os atos praticados pelo incapaz antes da sentença, um tema de discussão, né? O incapaz praticou atos antes da sentença. Ele vai ser responsável por esses atos ou não? Então temos esse recurso especial aqui do STJ, né? Isso depende, né? Se o ato foi praticado por terceiro de boa fé e não houve prejuízo, sim, perfeitamente válido. Mas se houve má fé e um prejuízo, então não, esse ato não vai ser válido. Vou acelerar um pouquinho para não demorar muito.
levantar-se-á a curatela quando cessar as causas que a determinou. Levantar-se-á a curatela é o seguinte, vai retirar então a curatela e declarar a pessoa como capaz novamente ou relativamente capaz. Isso aqui é basicamente mostrando que ao mesmo tempo que a pessoa foi declarada incapaz, ela pode ser retirado isso, se os motivos que a fizeram declarar como incapaz, relativamente incapaz, cessarem. Então isso vai ter de ser pedido ao juiz, lá com base no 756, a qualquer tempo. Existe uma coisa que é chamada de tomada de decisão apoiada. Quando uma pessoa não for absolutamente, ela tiver uma deficiência física, psicológica, enfim, e ela não for considerada como uma pessoa incapaz, mas ela também não é considerada como uma pessoa plenamente incapaz. Ela está mais ou menos no meio termo, ela está ali no meio, assim, ó. Então ela pode pedir essa chamada de tomada de decisão. Ela vai requerer ao juiz que se nomeie duas pessoas, para auxiliá-la. Essas duas pessoas vão sempre auxiliar ela, então. Essa é a tomada de decisão. Só que se a pessoa pratica algum ato sem essa pessoa, sem essas duas pessoas que foram, não é assistente nem representante, seria uma modalidade à parte. Se ela pratica algum ato longe dessas duas pessoas que estariam como para ajudá-la, esses atos são perfeitamente válidos. Existe essa discussão e sim, seriam perfeitamente válidos. Vou ler aqui para vocês para ficar mais entendido. Procedimento intermediário, procedimento de jurisdição voluntária. Uma pessoa com deficiência psicológica ou física que pode exprimir sua vontade, porém não chega a ter plena capacidade, ela requer dois apoiadores. A palavra certa está aqui, ó, apoiadores, e eu vou negritar ela aqui para vocês, colocar ela de cor diferente. Dois apoiadores. Esses dois apoiadores aí vão auxiliá-lo, porém esses dois não são considerados como assistente ou representante. Então vamos continuar, né? Vamos continuar. Próximo tópico, cessação da incapacidade. Quando que a incapacidade pode acontecer? Ou também a emancipação, né? No caso de idade, né? Quando for essa incapacidade relacionada à idade. Então, se a incapacidade era baseada em causas etárias, né, da idade, ela vai cessar com a maioridade. Fez 18 anos, beleza, acabou. É capaz agora, plenamente apto aos seus atos da vida civil. Se era por motivo psicológico, cessa com o levantamento da curatela. Foi aquilo que nós vimos. Mas existe algumas espécies de emancipação. O que é emancipação? É basicamente a gente acelera esse processo da idade. Aquela pessoa que era menor de 16 anos, ou não, a emancipação só pode se dar para maiores de 16 anos e menores de 18 anos. Então seria uma antecipação, né, da maioridade, uma antecipação dessa capacidade de fato, mesmo que anos depois dos 18 anos, né? Então seriam basicamente três formas. Existe a emancipação voluntária, existe a emancipação legal e a judicial. A emancipação voluntária é quando os próprios pais vão lá, fazem um instrumento de mandado, faz uma escritura pública e dão ao seu filho maior de 16 anos e menor de 18 anos a antecipação. Ele vai ser plenamente apto a seus atos da vida civil. Isso acontece com a autorização dos dois pais. Se um desses pais for morto, por um pai. Agora, se um pai quiser isso e o outro não quiser, aí vai nos levar à terceira forma, que é a emancipação judicial. Vai entrar com esse pedido para o juiz suprir a decisão do pai que não quer, por exemplo. Isso seria a emancipação judicial. Existe a emancipação legal. Ela se dá quando alguns atos são praticados, alguns atos que a própria lei determina que vai haver a emancipação automática. Aí a gente sempre lembra do casamento. Quando a pessoa casar, é maior de 16 anos, né? Tem 16 anos, casou, vai acontecer a emancipação. Mas existem outros atos que são menos conhecidos. Então vamos lá, tem um casamento, né? E tem um casamento, se a pessoa for atuar como um empregado público, pela colação de grau, é uma coisa menos improvável, quando a pessoa cola grau antes dos 16 anos. A pessoa faz um curso superior e cola grau. É bem difícil, só se a pessoa for um gênio, né? Entrou na escola com 1 ano, já está lá no... Enfim, não cabe essa discussão, mas essa possibilidade existe. E o outro é pelo estabelecimento civil. A pessoa tem um emprego desde os 16 anos e já se sustenta e tal. Então, se tornaria incompatível ela ser dependente, né? Uma discussão, né? Responsabilidade civil da emancipação.
Uma pessoa que está emancipada, ela é responsável pelos seus atos da vida civil? O entendimento da doutrina é o seguinte: depende. Se for aquele caso de emancipação voluntária ou emancipação judicial, os pais ainda são solidariamente responsáveis. Agora, naqueles atos, aqui ó, vou ler para vocês, depende, né, jurisprudência. Depende do tipo de emancipação. Se a emancipação for voluntária ou judicial, os pais continuam respondendo solidariamente. Se a emancipação for legal, cessa a responsabilidade dos pais, né? Porque são atos realmente que a lei determinou que vai então haver emancipação total. Não que a outra não seja total, mas os pais não vão ser mais responsáveis pelos seus filhos. Último tópico da aula para terminar é o fim da personalidade natural, a morte. Vamos estudar aqui agora as causas da morte, né? E vamos ver também as causas de morte real, com ausência e sem ausência, temas muito importantes, né? Então, primeiramente, o critério que a nossa lei adota é o da morte encefálica. Mesmo que uma pessoa continue com seu coração batendo, se o seu cérebro parou de funcionar, que é a morte encefálica, então aí se considera como morto, está morto. Então existem alguns efeitos civis da morte, né? Tanto no direito penal como no direito civil. Uma coisa a ambos, civil e penal, é que quando a pessoa morre, se ela tiver um processo em curso, os prazos suspendem-se e o processo vai se suspender. Lá no penal, se a pessoa morrer, vai haver a extinção da punibilidade, e no civil existem outros efeitos, como a abertura da sucessão, né? Dissolve-se o casamento, extingue os contratos personalíssimos, que são aqueles que não são transferíveis para outros, e cessa o poder familiar também, alguns efeitos civis da morte. E agora vamos ver a morte, né? 3 tipos de morte, depois como oriência acabou a aula. Primeiramente, morte real, aquela que a pessoa morre. Então vai haver necessidade de um laudo médico, né? O médico vai examinar o cadáver e vai falar que morreu. Uma coisa interessante, existem alguns locais muito distantes que enterram o corpo sem a certidão de óbito. Para isso, é feito um procedimento de jurisdição voluntária, vocês vão ver eu falando isso muitas vezes, né? Os procedimentos de jurisdição voluntária, vou colocar em outra cor aqui. Então, vai acontecer um procedimento de jurisdição voluntária de justificação de óbito. O procedimento se chama justificação de óbito. Então, nesse procedimento vai haver a produção de provas, onde pode se juntar uma declaração do cemitério lá, ou em último caso pode acontecer a chamada de exumação do corpo. Vão desenterrar o corpo e ver realmente que a pessoa morreu, né? Isso aí é tudo para efeito de sucessão, isso se dá para efeito de sucessão, esse interesse aí é para efeito de sucessão, para realmente provar que a pessoa morreu, para começar a sucessão dos bens da pessoa, né, do espólio. Então a pessoa foi sepultada sem certidão de óbito, é uma ação, haverá a produção de provas, como declaração do cemitério e até a exumação do cadáver. Existe também a morte real, existe a morte real sem a declaração de ausência. O que acontece? Seria casos onde há uma grande possibilidade da pessoa estar morta e se pede a juiz que declare a pessoa como morta. Acontece como, por exemplo, em guerras. Aconteceu uma guerra e durante 2 anos a pessoa não voltou. A guerra terminou, depois de 2 anos que a guerra terminou, a pessoa não voltou. Então vai declarar ela sem a ausência. Também quando acontece aqueles acidentes aéreos que não se acha os corpos, quando acontecem acidentes em navios, o navio afunda, ninguém acha. Então são para esses casos. Existe a morte presumida com ausência, não precisa de tempo aqui, não precisa de tempo, mas então você vai primeiramente entrar com essa declaração de ausência, né? Aqui a gente vai estudar o procedimento, mas é basicamente quando a pessoa desaparece, tipo, ninguém tem notícia dela. Então os interessados vão entrar com a declaração de ausência e basicamente está lá no 744, é um procedimento especial de jurisdição voluntária também, a pessoa que tem de procurar isso. Então, qual é o procedimento dessa morte presumida? A primeira coisa que acontece nesse procedimento é a declaração de ausência. O interessado vai lá, o juiz vai declarar a ausência daquela pessoa. Após 1 ano dessa primeira sentença que declara a ausência, vai acontecer a sucessão provisória, né? As pessoas vão provisoriamente pegar aqueles bens para elas, só que eles não podem lapidar esse patrimônio.
E para elas pegarem esse bem, elas vão ter de dar uma caução também. Lembrar aqui que nessa sucessão provisória, os herdeiros necessários, nós vamos estudar isso aqui ainda um pouquinho mais na frente, né, lá quando estudamos direitos sucessórios, mas os herdeiros necessários, que é os ascendentes, os descendentes e o cônjuge, eles são dispensados dessa caução, né? Seria dar alguma coisa em juízo, um valor em juízo estabelecido pelo juiz, para ter esses bens. E caso, isso é para garantir que esse bem não se perca, né? Porque a pessoa não pode lapidar esse patrimônio. Então isso tudo acontece na sucessão provisória, né? Se o ausente retornar durante esse prazo aqui, ele vai ter de receber os bens no estado que ele deixou. Depois da sucessão provisória vai passar 10 anos. Depois desse um ano aqui, ó, passou um ano daquela primeira daquela sucessão, daquela primeira declaração de ausência. Aí pode entrar com a sucessão provisória. Depois de 10 anos dessa sucessão provisória, vai acontecer a sucessão definitiva. O juiz vai dar uma nova sentença, então a partir daí as pessoas vão pegar de volta as cauções que entraram em juízo e vão poder lapidar esse patrimônio. Por exemplo, um bem imóvel, vender esse imóvel e tal. Então acontece a partilha do patrimônio, transmissão precária e provisória. Opa, passei aqui. Tô lendo em cima, né, embaixo. O juiz devolve a caução a quem prestou, né, e tal. Acontece se o ausente retornar depois desses 10 anos, ele tem direito de receber os bens no estado em que se encontra, não mais no estado inicial. E por fim, mais 10 anos se passaram. Então 21 anos aí no total, digamos assim. Vai acontecer então a sentença de extinção daquele procedimento. Então aí demora bastante, né? Pelo menos 21 anos ou 23, dependendo dos casos. Por último, vamos estudar comoriência. O que é comoriência? Aconteceu um acidente de carro, acidente de avião e todo mundo morreu ao mesmo tempo. Basicamente essa é a ideia que você tem de ter. Comoriência serve basicamente para cessar a transmissão de um para o outro. Por exemplo, marido e mulher, os dois morreram em um acidente de carro. Vai se considerar como se os dois tivessem morrido ao mesmo tempo, ao mesmo segundo, lá pela interpretação do artigo 8º do Código Civil. Então, para que serve isso, né? Se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum deles morreu primeiro, vai se considerar presumição simultaneamente mortos. Cessa a transmissão de direitos uns para os outros. Havendo comoriência, não há transferência de um para o outro. Não existe transferência de direitos de um para o outro. Isso serve também para efeitos de sucessão, né? Para não haver a transmissão de direitos de um lado para o outro. Vai considerar como se morreram ao mesmo tempo. E acabou. É isso aí. Pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Espero que essa chuva não tenha me atrapalhado no barulho da aula. Eu acho que esse microfoninho aqui vai ajudar bastante nesse quesito. E aí, até a próxima aula. Na nossa próxima aula, nós vamos estudar os direitos da personalidade.